Graça e paz, Igreja de Cristo. É uma alegria muito grande estar novamente aqui falando aos irmãos. Hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós trazemos o tema As Bodas do Cordeiro. É um tema bastante pertinente para o momento que estamos vivendo e é muito importante nós refletirmos a esse respeito. E eu convido você a tirar esse momentinho agora para que nós venhamos então nos debruçar sobre esse tema e venhamos compreender o que é a Bodas do Cordeiro, que momento é esse e quais são os convidados para esse momento, quem pode participar, quem pode ficar de fora. Vamos compreender esse tema porque eu acho que vai ser bastante edificante para as nossas vidas. Vamos então iniciar com uma oração e na sequência nós começamos então a nossa leitura a respeito do tema As Bodas do Cordeiro. Vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença com toda a reverência e tremor que é devido ao Deus Altíssimo, Deus soberano de Israel, Deus poderoso, Deus a quem nós rendemos graça, Deus a quem nós rendemos glórias e louvores, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Meu Deus, nesta manhã nós te pedimos, Espírito Santo, esteja conosco, nos capacita, ó Deus, nos permita, Espírito Santo, compreendermos a Tua palavra e guardá-la nos nossos corações, para que nós possamos, Espírito Santo, de glória em glória, indo nos aproximando cada dia mais e mais de Ti, e possamos, Senhor Jesus, esperar a volta, esperar esse momento glorioso, no qual nós iremos contigo para a glória, no qual nós iremos reinar contigo, ó Deus, por toda a eternidade. Espírito Santo de Deus, abençoa esse estudo, abençoa a vida de cada um que está conosco, de cada pessoa que venha assistir essa aula. Espírito Santo, que possa haver renovo, que possa haver edificação nesses lares, nessas vidas. Senhor, alcança cada vida, alcança, Senhor Jesus, cada pessoa que venha ter contato com esse vídeo. Nós pedimos de todo o nosso coração, conduza cada momento dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, porque todas as coisas têm que ser de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua direção, de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Eu te agradeço de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, como eu disse inicialmente, hoje nós vamos tratar do tema As Bodas do Cordeiro. E é um termo que a gente não usa corriqueiramente, não é algo do nosso dia a dia, mas é um termo que nos remete a um momento especial, a um evento especial. E nesta manhã, Cristo nos convida para esse momento especial, para as bodas do Cordeiro. Cristo está nos convidando, Cristo está nos mostrando que ainda há tempo de nos prepararmos para esse evento tão glorioso. Vamos então abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 9. Esse é o texto bíblico que vai embasar toda a nossa conversa, que vai dar fundamento a essa informação que nós estamos trazendo para os irmãos nessa manhã. Vamos lá então, Apocalipse, capítulo 19, no versículo 9. A palavra diz assim: E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Olha que coisa extraordinária. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Bodas é um termo, é um sinônimo à palavra casamento, né? Esse momento de festa, de união, de celebração. E a Bodas do Cordeiro, então, é um momento especial. Esse momento aonde Cristo, ele se encontrará, ele receberá a igreja, ele receberá a noiva nesse momento especial, e aonde então a noiva irá cear com ele. Nós já aprendemos na aula anterior que haverá um tribunal, haverá um momento de julgamento, onde as obras
dos servos do Deus Altíssimo, elas serão niveladas, elas então passarão por um momento onde elas serão apuradas e ali cada servo será galardoado de acordo com aquilo que ele fez, de acordo com as obras que ele desempenhou. E após esse momento desse tribunal, é exatamente o momento das bodas do Cordeiro, porque então Cristo receberá os salvos, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, e a conduzirá às mansões celestiais, aonde então haverá essa ceia, aonde então haverá esse momento maravilhoso, esse momento glorioso, esse momento tão esperado por todos nós que cremos na salvação, que cremos na vida eterna, que cremos que estamos esperando a segunda vinda do nosso Cristo Jesus. Amém, Igreja de Cristo? Então, a bodas do Cordeiro é esse momento, e é para esse evento que o Senhor Jesus está nos convidando neste dia de hoje. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar ligadinhos aqui na palavra de Deus, porque nós vamos aprender de que forma nós precisamos conduzir a nossa vida aqui, buscando esse momento tão especial. Nós sabemos que nesse dia, que nesse momento dessa ceia, nós estaremos ali numa mesa, estaremos ali nas mansões celestiais com Cristo, ceando com Ele, e haverá anjos, querubins, serafins, os 24 anciões estarão ali, e nós estaremos ali também. Nós também somos convidados para esse momento. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Nós, seres tão pequenos, tão insignificantes, se pararmos para pensar, Cristo está nos convidando para esse momento. Então é algo extraordinário, é algo maravilhoso. E eu digo para os irmãos, como nós precisamos nos preparar para esse momento? Porque nós sabemos que a nossa vida aqui, ela é uma vida passageira. Se nós pensarmos, um ser humano, vamos dizer assim, jogar em alta, um ser humano consegue viver no máximo 130 anos, 150 anos, para jogar assim muito em cima. Eu não conheço ninguém que tenha vivido 150 anos aqui na Terra. Então é uma vida passageira, uma vida muito rápida. Agora, essa vida que Cristo nos convida, que Cristo nos apresenta, é uma vida eterna, é algo duradouro, algo infinito. Então, nós não podemos deixar passar esta oportunidade. Não podemos perder a esperança, não podemos perder a possibilidade de viver essa vida eterna por conta de uma vida tão passageira. Você pensando dessa forma, você já consegue ver assim razões infinitas para você seguir a vontade de Cristo, seguir as ordenanças de Cristo. O simples fato de que a vida aqui é muito passageira, estamos aqui apresentando uma vida eterna. Então, num raciocínio muito rápido, você já vê o quão vantajoso é seguirmos o caminho de Cristo, os princípios estabelecidos, deixados por Cristo. Porque o que Ele nos oferece é uma vida eterna. Amém? E eu gostaria de pedir aos irmãos que continuassem a leitura comigo aqui no capítulo 19 de Apocalipse, só que nós vamos lá para o versículo 7. Nós vamos voltar um pouquinho. Nós lemos o 9, agora nós vamos ler o versículo 7, onde a palavra diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E aí eu te pergunto, Cristo é esse Cordeiro, Cristo é o noivo. E a noiva, como nós já sabemos, somos nós, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é um prédio, não é uma estrutura. A Igreja de Cristo somos nós, eu, você e todos aqueles que recebeu Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. E eu convido vocês a refletir. O casamento do Cordeiro, nós somos a noiva. Cristo está nos aguardando para esse momento especial e nós precisamos nos aprontar, precisamos estar prontos para esse momento tão glorioso.
E quem poderá cear? Quem está sendo convidado para esse momento? Todos os salvos em Cristo Jesus, todos aqueles que confessaram Cristo como seu, todos aqueles que confessaram a fé em Cristo Jesus, que reconheceram Cristo como seu Salvador. Amém? Então, todos esses, a noiva de Cristo, os salvos de todos os tempos, de todos os lugares, a igreja de Cristo, que é composta por todos aqueles que confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, que confessou essa fé em Cristo Jesus. Então nós sabemos que nesse momento haverá uma reunião, aonde estará todos os salvos, pessoas de todos os tempos, de todos os lugares do planeta, estarão reunidos no mesmo evento. Então será algo glorioso, algo de um impacto sobrenatural, algo extraordinário que Deus tem preparado para mim e para você. E aí eu pergunto a vocês, será que alguém rejeitou esse convite? Ou será que alguém tem rejeitado esse convite? Vamos abrir comigo a Bíblia lá em Mateus 22, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. A palavra diz assim: a parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para seu campo, outro para os seus negócios. O restante, garrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse ao seu servo: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui Cristo está trazendo uma parábola. E com essa parábola, ele está querendo exemplificar exatamente esse momento. É um momento que foi preparado para os salvos, que foi preparado para um povo específico. Mas esse povo rejeitou esse convite. Assim como esse rei preparou esse momento de celebração de um casamento para o seu filho, e os convidados que foram ali escolhidos rejeitaram, fizeram pouco caso desse momento. Aí então ele abriu, vamos dizer assim, o leque e possibilitou que outras pessoas que não eram as escolhidas, que não eram aquelas que estavam na lista de convidados, vamos por assim dizer, ele abriu o leque e possibilitou que outras pessoas fossem trazidas então para esse momento. E nós vemos aqui que um dos convidados não estava preparado, não estava com as vestes nupciais, ele não se preparou para aquele evento que era tão importante. E aí nós vemos aqui uma situação que haverá esse momento, que Cristo abriu a possibilidade para todas as pessoas que queiram participar com Ele, cear com Ele nesse dia, porém nós temos que estar preparados para esse momento. E quando ele diz aqui que foi convidado e rejeitou, de quem Cristo está falando nessa parábola?
Jesus Cristo está citando um povo para o qual ele veio. Cristo veio para os judeus. Os judeus foi um povo preparado que durante todo o tempo de suas vidas, eles ouviram ensinamentos a respeito do Deus Altíssimo. Eles ouviram falar da vinda de Cristo. Eles receberam profecias e mais profecias, falando a respeito. Todavia, quando Cristo veio, eles não reconheceram Cristo como Filho de Deus. Eles estavam tão arraigados a questões religiosas que eles não foram capazes de perceber que Cristo Jesus estava ali dentre eles. E aí, então, há essa parábola para expressar que Cristo veio para um povo específico. O povo de Israel vamos dizer assim, os primogênitos de Deus, o povo que foi ali tem toda uma história com Deus. Só que esse povo rejeitou a Cristo. E aí, então, Cristo possibilitou que todos nós, judeus ou gentios, todos aqueles que receberem a Cristo tenham o direito, tenham a possibilidade de participar desse momento, dessas bodas do Cordeiro. Lá em João 1:11, a palavra de Deus ela diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Cristo ele veio para um povo, aquele povo não recebeu. Porém, ele abriu a possibilidade de todos quanto receber sejam considerados então como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos convidados hoje a participar das bodas do Cordeiro, desse momento tão especial. E aí, qual a consequência para esse povo que rejeitou participar desse momento tão maravilhoso? Porque nós sabemos que os judeus eles estão esperando a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Eles ainda estão esperando a primeira vinda de Cristo, porque eles não entenderam, eles não reconheceram Cristo Jesus como Filho de Deus. Eles ainda estão esperando a primeira vinda. E qual a consequência desse povo? Se nós olharmos na palavra, se nós formos estudar a história, nós vamos ver que o povo de Israel, eles sofreram muito. Eles foram levados cativo. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida. O povo romano invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Israel. Os babilônicos e os assírios fizeram do povo de Israel, levaram eles a cativeiro, e eles sofreram ali todo um processo de perseguição, de muita, vamos dizer assim, um momento que eles sofreram assim, todo tipo de violência. Por quê? Porque foi um povo que rejeitou a vinda do Filho de Deus. Era para ser uma história diferente, mas eles rejeitaram e eles pagaram um preço por essa rejeição. Então nós vemos que há vamos dizer assim, há uma consequência para essa rejeição. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com o coração aberto para aceitar esse convite de Cristo nesta manhã. E aí às vezes você vai pensar assim, nossa, então o povo de Israel não recebeu a Cristo. E nós já sabemos que se nós não recebemos a Cristo, não confessarmos a fé em Cristo Jesus, nós não teremos como ser salvos, porque a salvação ela é mediante a fé, a palavra de Deus nos diz. E se eles não reconheceram Cristo, obviamente eles não confessam a fé em Cristo Jesus. E eles precisam aceitar a Cristo Jesus, para que então eles tenham a possibilidade da salvação e possam participar desse momento glorioso. E aí talvez você vai pensar assim, nossa, então do povo de Israel ninguém será salvo? A palavra de Deus diz que haverá os remanescentes de Israel. Então haverá uma parte do povo que será salvo, porque haverá esses remanescentes que então vão se render, vão confessar a Cristo e vão então ser salvos, vão poder participar desse momento das bodas do Cordeiro. Vamos ler comigo lá em Romanos, então Romanos capítulo 9, versículo 27, onde a palavra diz assim: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas sejam como a areia do mar,
apenas os remanescentes será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitiva, como anteriormente disse Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, a palavra de Deus aqui em Romanos 9 e 27, ela deixa muito claro para a gente que haverá os remanescentes de Israel que serão salvos. Então, a palavra de Deus nos traz esse detalhe também a respeito desse momento. Vamos ler lá em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 4. Apocalipse 7 e 4. A palavra de Deus diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de toda a tribo de Israel. Onde ele está falando aqui desses remanescentes de Israel, esses 144 mil que foram selados de todas as tribos de Israel. Então, mais uma vez, confirma a palavra de Deus nos confirma que haverá esses remanescentes de Israel que então serão salvos. E eu falo para vocês, como eu já iniciei a nossa aula falando, que hoje Cristo nos convida para esse momento especial, para as bodas do Cordeiro. Nós já sabemos que o povo de Israel rejeitou a Cristo. E nós sabemos que Cristo, que a consequência daquele que rejeita Cristo, que não reconhece Cristo como o nosso Salvador, nós seremos excluídos desse momento. Seja gentil, seja judeu, não reconheceu Cristo como o nosso Salvador, não confessou a fé em Cristo, não há como haver salvação, porque a salvação ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, como nós lemos, Cristo possibilitou a todos, mesmo aqueles que não fazem parte do povo de Israel, mas como a palavra de Deus diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, hoje nós somos considerados filhos de Deus. E como filhos de Deus, existe a possibilidade hoje de nós participarmos desse momento com Cristo Jesus. Então, se você parar para refletir, nós vamos abrir mão de algumas coisas aqui na Terra. Porém, o benefício que nós vamos conquistar é eterno. Então, é uma troca muito inteligente. É uma troca que não há nem que se pensar. Amém, igreja? É algo assim que alegra o nosso coração, porque a certeza da salvação, nós precisamos ter a certeza da salvação, porque é pela fé. Amém? A salvação é pela fé, então nós precisamos ter essa convicção, essa certeza. Mas essa certeza da nossa salvação é a certeza de que nós estamos sempre olhando para Cristo. E olhando para Cristo, buscando sempre não errar, não pecar. Porque nós precisamos estar pronto quando Cristo voltar. E como aquele convidado que não estava com as vestes nupcial, nós precisamos estar com as vestes. Nós precisamos estar limpos, puros, esperando a vinda do nosso noivo. Esperando o nosso noivo vir nos buscar para cearmos com ele nesse dia tão maravilhoso. Então, nós vimos, vamos ler lá em Lucas 13, 29. Lucas 13, capítulo 13, versículo 29. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Lucas 13 e 29. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão últimos. Eu vou ler mais uma vez. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Então, esse evento está preparado para nos receber. E nós vamos chegar lá, pessoas de todos os cantos do mundo, do universo, para tomar os seus assentos e então cear com Cristo Jesus na glória. Momento extraordinário, momento de glorificarmos, de celebrarmos, de enaltecermos a grandeza do nosso Deus. E estaremos ali entre anjos, serafins, querubins, os 24 anciões, e nós poderemos adorar a Deus com toda a reverência que é devida a Ele. Nós teremos uma vida de adoração ao Deus Altíssimo. Nós não teremos mais as adversidades desse mundo. Nós poderemos então dedicar a nossa vida a glorificar e enaltecer a santidade do nosso Deus. Isso é maravilhoso. E é para esse momento que Cristo está nos convidando nesta manhã. Vamos ler ainda voltar lá em Apocalipse, nós vamos ler no capítulo 3, no versículo 5. Vamos voltar lá para Apocalipse 3 e 5. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós aqui. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha que coisa extraordinária. Nós seremos reconhecidos diante de Deus Pai e diante de todos os anjos, de todos os seres viventes celestiais. Isso é extraordinário. Se nós pensarmos na nossa insignificância como seres humanos, que somos tão suscetíveis à morte, que somos tão sujeitos a todo tipo de situação, somos tão frágeis. Imagina que nós teremos essa oportunidade de viver ali com Deus, com Cristo Jesus, de cearmos na mesa com os seres celestiais. É algo maravilhoso. Não podemos perder, Igreja de Cristo, essa oportunidade. Eu quero ainda convidar os irmãos a abrirem Efésios, no capítulo 5, no versículo 27. Então, Efésios, capítulo 5, versículo 27. Efésios, capítulo 5, no versículo 27. Vamos lá. E para apresentá-la a si mesmos como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, nós precisamos buscar a santidade dia após dia. Nós precisamos buscar uma vida com Cristo, uma vida com Deus, uma vida de santidade, porque assim nós estaremos preparados quando o nosso Rei voltar para nos buscar, quando o nosso noivo voltar para buscar a sua igreja. E eu gostaria de falar, já estamos concluindo a nossa aula, e agora no finalzinho eu gostaria de trazer para os irmãos 5 características importantíssimas da noiva de Cristo. A noiva de Cristo é a igreja, somos nós, os salvos de todos os tempos e de todos os lugares. E quais são? Eu trouxe apenas 5. Existe muita coisa, muitas características importantes da Igreja de Cristo, mas eu elenquei 5 que são assim bastante importantes, que é a fidelidade. A Igreja de Cristo, ela precisa ser fiel. Nós, como noiva de Cristo, nós precisamos ser fiel à nossa fé, ser fiel a Cristo Jesus, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, nós precisamos permanecer fiel a Deus. Nós não somos fiel a uma religião, nós somos fiéis a Cristo Jesus, aos preceitos bíblicos, aquilo que a Bíblia nos traz. Nós precisamos seguir fiéis, seja qual for as circunstâncias. Nós não podemos ser levados pelo vento, nós não podemos ser levados por falácias sem fundamento. Nós precisamos estar focados na palavra de Deus e sermos fiel aos preceitos que Cristo Jesus nos trouxe. Santidade. Santidade é uma marca importantíssima da Igreja de Cristo.
A igreja de Cristo, ela precisa buscar santidade, precisa buscar uma vida de santificação. Nós precisamos buscar sempre estar na contramão do pecado. O pecado bate a porta, nós precisamos estar buscando, através do Espírito Santo de Deus, sempre a fuga do pecado. A igreja de Cristo não pode dar lugar ao mundo. O que é não dar lugar ao mundo? A palavra de Deus, ela nos diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo vive como se não houvesse amanhã, como se não houvesse uma prestação de contas. E nós, como igreja de Cristo, não podemos viver assim, porque nós sabemos que haverá um momento. Nós sabemos que haverá esse momento das bodas do Cordeiro, onde nós iremos cear com ele. Então nós precisamos estar preparados. Então uma marca da igreja de Cristo: fidelidade, santidade, não dar lugar ao mundo, buscar sempre as coisas de Deus. Estar à espera do seu noivo. Você já viu alguém que combina um horário, combina de sair com alguém para determinado lugar? Como que ele fica? Ele fica em casa de qualquer jeito? Ele vai fazer qualquer outra coisa? Ele se prepara, ele se organiza e ele fica esperando. Quem espera está pronto, porque sabe que a qualquer momento pode chegar. E é assim que nós devemos ser com Cristo Jesus. Nós precisamos estar prontos, preparados para a vinda dele. Então, eu já falei na aula anterior que eu ministrei, que eu falei com os irmãos, trabalhei com os irmãos, que a vinda de Cristo será repentina e não haverá possibilidade de ajustes de última hora. Então, nós precisamos estar prontos. A igreja de Cristo está à espera dele, está pronta, focada na adoração, focada em buscar Jesus, buscar as coisas de Cristo. Nós precisamos, o máximo que conseguimos, nos distanciar das coisas desse mundo e focarmos na adoração ao nosso Deus, nas coisas de Deus. Porque se focarmos na religião, nós vamos nos tornar prisioneiros. Mas se focarmos em Cristo Jesus, nós seremos livres para adorar. Cristo, ele nos dá essa possibilidade, a liberdade de adorá-lo. Então, focarmos em Cristo Jesus, para estarmos preparados para a sua vinda. E por último, a igreja de Cristo, ela proclama o evangelho, ela fala do amor de Cristo, porque nós temos essa ordenança: o ide de Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós precisamos falar do amor de Cristo. A igreja de Cristo, ela não fica calada, ela não consegue ficar indiferente à palavra de Deus, ela precisa falar do amor de Cristo Jesus. E essas são os 5 pontos principais que eu trouxe para os irmãos a respeito das marcas da igreja de Cristo. Então, fidelidade, santidade, não dar lugar às coisas do mundo, estar pronto, estar à espera de Cristo Jesus e proclamar o evangelho a toda criatura. Essas são os 5 pontos mais importantes que nós não podemos perder de vista, porque estamos recebendo um convite para participar das bodas do Cordeiro. E para tal momento, nós precisamos estar preparados. Amém, igreja? Então, é isso. Vamos concluir a nossa aula, então, falando de santidade. Por quê? Porque se nós olharmos para essa vida, ela é muito rápida, ela é muito passageira. Não compensa nós perdermos a nossa vida eterna em prol de coisas passageiras. Nós precisamos focar naquilo que é eterno, naquilo que vai durar para sempre, para toda a eternidade. Então, vamos focar no reino eterno, vamos focar em Cristo Jesus, vamos focar nas coisas de Deus, vamos focar na adoração, para que no dia das bodas do Cordeiro, nós possamos estar lá, tomando o nosso assento nessa mesa, nesse lugar maravilhoso, junto aos serafins, aos querubins, aos anjos, aos 24 anciões, aos salvos de todos os tempos e de todos os lugares do mundo, onde nós chegaremos lá e tomaremos o nosso assento. O seu assento, meu irmão, está lá. Cristo está preparando o seu assento para esse momento. Então, prepare-se também. Esteja pronto, com as suas vestes prontas. Esteja focado na adoração. Eu tenho certeza que Cristo Jesus irá vir nos buscar e nos levará para esse momento tão maravilhoso com Ele. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje, então. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem, tenham conseguido realizar as leituras comigo. E vamos fazer então uma oração para a gente concluir a nossa aula.
Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, muitíssimo obrigada por esse momento na tua presença. Nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos, meu Pai, porque nós adoramos estar na tua presença. Nós adoramos estar, Senhor Jesus, diante de ti. Nesse momento, meu Pai, eu peço ao Senhor que venha frutificar essa palavra no coração de cada um, que seja conforme a tua vontade, que seja de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Meu Pai, guarde-nos debaixo das tuas destras fontes, abençoa o nosso dia, protege, Senhor Jesus, traga provisão para aqueles que necessitam em todos os aspectos. Meu Pai, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu espero que todos tenham um bom domingo e que a paz do nosso Deus maravilhoso esteja com todos. Amém?